começar aqui a gravação. Estamos indo nessa nave. Estamos indo, é isso. É complicado. Não vou te elogiar, que nem a Milena. Forças guerreiras, temos luta pela frente. Eu queria dar alguns avisos antes de começar. Primeiro, uma notícia triste, né? Acho que vocês viram, mas a gente não vai... Calma, vocês estão ouvindo bem, né? Importante. Tá, tranquilo. Sim. Notícia triste. Tá tudo ótimo. Perfeito. A gente não vai ter monitoria de redação. Quase chorei. Realmente muito complicado, assim, tipo, vocês vão ter o simulado nesse fim de semana, a gente não queria ser desumano de ter ainda monitoria e ter que fazer redação, então vocês estão livres, então vai ter um intervalão aí depois da aula, então durmam, descansem, aquela cochilada famosa, assim, só bota o despertador para depois não perder o horário da aula de história. Outra coisa muito importante, gente, amanhã acaba as inscrições para a isenção de taxa do Enem, tá? Eu vou mandar um link agora, mas depois eu mando no Informes também. Para quem não se inscreveu ainda, tem um passo a passo de tudo que você precisa para se inscrever, acho que explica os critérios também. Então é importante relembrar isso, tá? Não esqueçam, até amanhã. Outro aviso importante também. As minhas aulas estão disponíveis no YouTube e agora público. Tipo, eu estava postando no YouTube, mas agora elas estão públicas. Por enquanto, estava tudo como não listado, então você só podia acessar por link. Eu estava com medo de levar strike, né? Porque às vezes eu uso imagens e trailers de filmes que eu não tenho direitos autorais. Mas eu estava com esse medo, mas eu dei o pulo de fé e agora está público. Então, se vocês quiserem, acessem o meu canal, Michel Wiener, e youtuber. Eu vi que estava como recomendado YouTube. Mentira! Então é isso, gente. Seguimos para a fama. Recomendem para seus amigos, suas amigas. Enfim, eu acho que de aviso tinha isso. Se eu tiver mais alguma coisa, depois eu lembro. A gente vai ter também uma dinâmica parecida com o que a gente teve na aula passada, mas primeiro eu também queria explicar algumas coisinhas do conteúdo da aula de hoje, tá? Eu vou apresentar, me avisem se estiverem vendo. Acho que tá rodando. Foi. Boa. Então, bem-vindos à aula 10 de redação. Nossa, tá com delayzaço, Michel. Eu tô com delay? Será que é você, Lê? Um pouquinho, mas vai que vai na sua tua, vai na tua. Tá. Talvez seja minha, desculpa. Não, se tiver... Ó, gente, eu vou falar, quando eu falar, vocês falam B, tá? A. D. Eu acho que é o Lê que tá com delay, mas tudo bem. Faz parte. A gente segue. Enfim, quando você tiver uma dúvida, manda aí, qualquer coisa chega atrasada e aí responde. Outra coisa importante também, quando vocês tiverem dúvidas, abram o mic ou por favor, enviem no negócio de perguntas ou respostas, eu fico perdidaço com o chat. Então, tipo, às vezes ficam mandando e eu me perco, tipo, eu acabo não indo até o começo. Então, se tiver com uma dúvida, abre o mic ou mandando perguntas e respostas. Então, primeiro, recapitular o que a gente estava vendo até agora em redação. A gente estava vendo as questões estruturais da redação e a gente estava passando as últimas aulas por argumentação e desenvolvimento. A gente estava vendo algumas estratégias de argumentação por meio de tipos diferentes de citação. Na aula passada, a gente viu algumas citações que eu chamaria de concretas. Esses tipos que eu estou falando para vocês, concreto, abstrato, que a gente vai ver na aula de hoje, é mais para facilitar o conhecimento, você não precisa ficar pensando nessa divisão. Mas a gente viu lá passado que seriam algumas citações mais concretas, que em relação a dados estatísticos e fatos do cotidiano que tenham acontecido, ou alguma questão estrutural que seja recorrente na realidade. A gente acabou fazendo uma dinâmica em relação a dados, mas não deu tempo de fazer uma dinâmica em relação a fatos, mas o esquema é parecido. Se você quisesse colocar na sua argumentação, você colocaria algum fato do cotidiano que aconteceu, tipo, algum evento que tenha acontecido recentemente, ou alguma questão estrutural que é recorrente na sociedade, como se fosse algo factual mesmo. Então, outra coisa que se encaixa também em fatos, é importante, em relação à sua experiência pessoal. Você pode colocar a sua experiência pessoal na redação? A questão depende. Depende de como você vai colocar essa experiência. Então, por exemplo, na redação do SUS, em relação ao sucateamento, privatização do SUS,
Se você quisesse trazer, tipo, você já foi no SUS e você sabe que, por exemplo, a fila de transplantes é muito longa, demora muito. Lógico que você não vai falar, tipo, eu fui no SUS e a fila de transplantes é muito longa. Você vai falar, você vai falar como se fosse algo factual em terceira pessoa. A fila de transplantes do SUS é extremamente demorada, e aí você tenta encaixar isso no seu argumento, tá? Então, em relação à sua experiência pessoal, é importante, de novo, não ter pessoalidade na sua redação, no sentido de falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e etc. Então, sempre colocar as coisas de maneira factual, em terceira pessoa. Então, é isso que seriam os dados estruturais, tipo, algo recorrente na sociedade, algo estrutural propriamente dito. Além dos eventos específicos, como, por exemplo, a gente falou na aula passada da chacina do Jacarezinho, ou, enfim, o presidente ter recusado 11 vezes a ter comprado vacina, são alguns exemplos de acontecimentos factuais, que também talvez tenham em questões estruturais, mas é isso que se trata de citações factuais, propriamente ditas. Na aula de hoje, a gente vai ver citações abstratas, mas antes de falar de citações abstratas, eu preciso passar 2 conceitos importantes aqui, que são os conceitos de interdiscursividade e intertextualidade. E esses conceitos, eles têm um pressuposto importante, um pressuposto teórico que diz o seguinte: nenhum texto é 100% original. Toda a produção parte de outros conceitos e ideias aprendidas anteriormente. Então, aquele negócio, nada é 100% criado. Nada se cria, tudo se copia. Então, basicamente, tipo, nada é 100% original, que mesmo consciente ou inconscientemente, você acaba utilizando na sua produção coisas que você viu, coisas conceituais que já tinha visto, e esses conceitos partem desse pressuposto. O primeiro é a questão da interdiscursividade. O que é interdiscursividade? Esse é um conceito um pouco mais amplo, tá? Então, interdiscursividade, basicamente, são as diferentes relações que você que é estabelecida entre discursos. Quando eu digo discursos, falas, e essas relações podem se estabelecer dentro de textos diferentes ou dentro do mesmo texto. Então, dá alguns exemplos que seria interdiscursividade em textos diferentes ou no mesmo texto, principalmente em relação à redação. Vou pegar o tema da FUVEST, que a gente tinha visto, a proposta, que é a reforma de símbolos como meio de reparação histórica. Na proposta, você tem textos da coletânea. E, por exemplo, você tinha o texto 5 nessa proposta que falava o seguinte: a história se faz no presente e derrubar tais monumentos é tirá-las das mãos do opressor e recontá-la como deve ser. Então, esse foi um discurso que teve no texto 5. Agora, se você tivesse pegado o texto 4, ia falar o seguinte: a destruição de um monumento, ainda que por piedosas intenções morais e vontade de melhorar o mundo, só resulta no pior, no escamoteamento daquilo que resultou da ação humana, por vezes desagradável e difícil, mas sempre humano. Então, você tem 2 discursos diferentes, 2 textos diferentes, que, de certa forma, têm relação entre si. E essa relação é uma relação de contraposição, uma relação de embate. Vocês já viram os monitores perguntando para vocês se o texto 1 concorda com o texto 2 ou discorda com o texto 2? Basicamente, essa é a ideia, a questão da interdiscursividade entre textos diferentes. Então, você tem relações entre os discursos, sejam relações embativas, tipo, de combate, ou pode ser relações que adicionam um em cima do outro. Vou dar um exemplo de uma relação que não seja imbativa na interdiscursividade. A sua própria redação. Então, no mesmo texto, pegando um exemplo aquele da Cami, um pouco alterado. Naquele texto falava o seguinte: o acesso à cultura e ao entretenimento, na conjuntura capitalista vigente, se configura como um privilégio. Então, teve esse discurso que fala que o acesso à cultura e ao entretenimento, na conjuntura capitalista, se configura como um privilégio. E aí tem o texto que vem em seguida. Isso é comprovado pelos altíssimos preços de ingresso no cinema, que dificultam o acesso da parcela pobre da população brasileira a essa cultura e a esse entretenimento. Então, você tem dois discursos que se adicionam um com o outro, como se um explicasse o outro. Mas a relação que se desenvolve entre eles é uma relação de ajuda, como se fosse ajuda mútua, de adição. Enfim, a ideia é que eles não se combatem, mas que existe uma relação entre esses 2 discursos. Então, isso é interdiscursividade, de maneira ampla. Agora, explicar para vocês o que é intertextualidade. É importante vocês saberem que intertextualidade é uma espécie de interdiscursividade, tá? Então, você tem a intertextualidade é como se fosse a espécie, como se, tipo, interdiscursividade fosse gênero e intertextualidade fosse espécie. Aquele negócio da biologia de, tipo, um engloba o outro. Enfim,
O que é intertextualidade? Intertextualidade é diálogo direto dentro de um texto ou obra com o outro externo a ele. Então, intertextualidade é justamente uma referência, é o que geralmente a gente entende como referência. Você está vendo uma série ou um filme, você fala, nossa, teve uma referência a um outro negócio. Isso é intertextualidade. Quando eu falo texto, estou falando tipo, de maneira ampla, assim, qualquer tipo de obra, não precisa ser um texto escrito. Como que se dá? E tem dois tipos de intertextualidade também, importante explicar isso daqui. Intertextualidade implícita, que é quando você tem, por exemplo, nessa imagem, você tem os Beatles, uma foto famosa dos Beatles andando na rua, e aí na imagem seguinte você tem uma versão dos Simpsons recriando essa imagem como se fosse uma paródia. É uma espécie de intertextualidade, e ela é implícita, porque em nenhum momento está escrito claramente que, olha, isso daqui a gente está recriando a imagem dos Beatles. Mas é implícito, de certa forma. Não está escrito explicitamente, não está falando explicitamente, mas se você conhecia a imagem dos Beatles, você ia reconhecer que está fazendo referência a essa intertextualidade. O que seria intertextualidade explícita, que é a outra versão? É quando acontece que na redação, uma citação direta a um autor ou pensador, por exemplo. Pode falar, eu tirei esse trecho de um artigo de jornal. Fala o seguinte: Bauman entende que na modernidade sólida os conceitos e ideias estruturais sociais eram mais rígidos e inflexíveis. O mundo tinha mais certezas. A passagem de uma modernidade a outra acarretou, enfim. A ideia da intertextualidade explícita é você colocar explicitamente que você está citando outro texto. E essa é a modalidade importante para a sua redação. E essa é a modalidade importante quando a gente for falar de citações abstratas, que seria citações a pensadores, citações a, enfim, livros, etc. Lê, pode falar. Tem uma dúvida? Leandro? A primeira coisa... Peraí, eu tô me ouvindo. Putz, peraí, vou mudar aqui. Quer mandar no chat? Fala aí. Tá me ouvindo? Pode falar. Tudo certinho? Sim, tá. Então, desculpa. Imagina. Desculpa o atraso. Aqui, primeiro, discursividade, pelo que eu entendi, então, os textos, mesmo no caso deles serem diferentes, a pessoa que está compondo essa relação, ela precisa ter os dois textos estabelecidos, né? Porque não se torna interdiscursividade se ele não tiver os dois textos, né? É algo que vem dentro, não é? Tipo, da mesma área, diferente da intertextualidade, que é algo que você já tinha que ter uma referência antes, né? Tipo, a ideia da interdiscursividade é que tipo, a intertextualidade é um tipo de interdiscursividade, tá? Então, isso encaixa também em interdiscursividade. A ideia da interdiscursividade é um negócio mais amplo. É qualquer tipo de relação que você estabelece entre dois discursos. E, para quem está lendo e entender que há uma interdiscursividade, precisa você ter os dois textos, ou você ter conhecimento dos dois textos. Para quem está escrevendo, no caso na verdade, mentira. No caso da interdiscursividade, você não precisa ter o conhecimento do outro texto. Que nem aquilo que eu falei. Nada é 100% criado, nada é 100% original. Às vezes a gente acaba tomando aspectos de outras obras, de outros pensamentos, de outras correntes, sem saber muitas vezes. Então, na interdiscursividade, você não precisa necessariamente ter noção de que você está apropriando um discurso, que você está indo contra ou a favor de um discurso. Mas quando você coloca os dois textos lado a lado, fica óbvio que se trata de interdiscursividade. Assim, o mais importante, eu passei interdiscursividade mais para explicar para vocês de onde vem a intertextualidade. Mas o importante mesmo é saber o que é intertextualidade, que entra em relação às citações. Oi. Então qual que é a diferença, então, de fato, entre as duas? Porque se uma você já tem que ter o texto, não precisa ter o conhecimento dentro do texto, não é a mesma coisa de ter essa intertextualidade? Tudo bem que uma se encaixa na outra, mas qual que é a diferença? Na intertextualidade, você tem uma... Aí sim você precisa ter conhecimento do outro texto. Você tem uma referência ao outro texto, mesmo que implícita. Então, se você está escrevendo, no caso do interdiscurso, você pode escrever um texto e acabar se apropriando de um outro discurso sem saber, ou acabar se opondo a outro discurso sem saber. Na intertextualidade, você precisa ter conhecimento do outro texto. No caso dos Simpsons, por exemplo, tipo, a pessoa que recriou essa imagem dos Simpsons tinha que ter conhecimento
dos Beatles, dessa foto dos Beatles. Tanto que a ideia dessa imagem foi criar uma paródia. E é implícita porque não está escrito em nenhum lugar, não está falando evidentemente que se trata de uma... Está fazendo referência, mas para quem conhece também o texto anterior, se trata de uma intertextualidade. E no caso da explícita, tá bem óbvio, assim, tá citando. Então, é isso mesmo que você tocou. No caso da intertextualidade, você tem... Beleza. Você tipo, precisa ter conhecimento do outro texto. Mas, enfim, isso é basicamente para dar base teórica para compreender Beleza. o que seriam... Obrigado. Imagina. Está com um pouco de delay, mas tudo bem. Qualquer coisa, você abre o mic e fala o que precisar. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje propriamente? Os tipos de citação. Baseado nisso que a gente viu agora, a gente vai falar das citações abstratas. E quais são os tipos de citação abstratas que eu quero trazer hoje para vocês? Primeiro, as referências socioculturais, seriam livros, filmes, séries, obras de arte, alusões históricas também entrariam aí, fazer referência a algo histórico, a períodos históricos, e também argumentos de autoridade, pensadores, filósofos, sociólogos, historiadores. Para especificar de maneira um pouco mais clara, em relação às referências socioculturais, se tratando de livros, eu diria que são mais livros como se fossem literários mesmo, tipo que o Doug dá, porque se tratando, falando de histórias, mesmo que essas histórias também tenham, enfim, morais e filosofias por trás, quando você vai citar um livro de literatura, seria como se fosse uma referência sociocultural. Você quer extrair algo daquele livro, daquela história. Mesma coisa no caso dos filmes, séries, obras de artes, alusão históricas e por aí vai. Então, alguns exemplos, se fosse Quincas Borba, do Machado de Assis, Bacurau, BBB, a arte de rua do Banksy, e por aí vai. E o que são argumentos de autoridade? Pensadores, filósofos, sociólogos, historiadores. A ideia do argumento de autoridade é justamente conferir autoridade para o seu argumento. Você está falando, olha, não sou só eu que estou falando isso. Olha, esse filósofo, essa filósofa, esse sociólogo, essa socióloga, essa historiadora, por aí vai, também falou isso ou algo parecido. Então, você está dando como se fosse autoridade ao seu argumento. Não quer dizer que necessariamente o argumento de autoridade seja melhor do que referência sociocultural, mas é a ideia que traz. Você tá se utilizando de um pensamento filosófico, de um pensamento social, um pensamento de um historiador. E qual que é a ideia? Na aula passada, a gente tinha falado sobre como que muitas vezes as citações concretas se encaixam mais com temas mais concretos, tipo o Enem, que inclusive coloca na coletânea que a estatística, e você não vai sair decorando estatística, né? Enquanto que alguns vestibulares como o FUVEST, que tem temas mais abstratos, e muitas vezes não trazem estatística na coletânea, é mais interessante você trazer esses tipos de citação. Então, argumentos de autoridade, referências socioculturais, justamente por dialogarem mais com o tema. Mas não é que você não pode trazer citações concretas na FUVEST ou que você não pode trazer citações abstratas no Enem. Inclusive, pode ser muito interessante, mas o que depende mesmo, o importante é a maneira como você encaixa essa citação no seu argumento. Isso sempre, gente, é aquilo que a gente tinha visto também. Como que eu sei se uma citação vale a pena usar? Só se ela for realmente necessária para o seu argumento e fortalecer ele, de maneira muito boa. Senão, você corre o risco dela ficar superficial. Independente de qual tipo de citação você usar para qual situação. Então, é importante você pensar em como você vai usar essa citação. E isso vem desde o planejamento do texto. Gente, uma das coisas mais importantes que vocês poderiam fazer é o planejamento de texto antes da redação. Já pensar qual que vai ser minha tese. Às vezes pode parecer um negócio chato, mas é importante vocês terem, nem que seja um pequeno esboço, porque, essa daqui vai ser minha tese, o que eu vou trazer para contextualizar ela, quais vão ser os principais argumentos e quais citações eu vou usar para trazer quais argumentos. E importante, a gente falou de citação na contextualização e citação na argumentação. Isso não significa que você precisa de citações diferentes para cada parte. Então, você não precisa trazer uma citação diferente para contextualização, uma citação diferente para o argumento 1, uma citação diferente para o argumento 2. Senão, toda a redação você vai ter que tirar da cabeça 3 citações diferentes. E tem temas que é muito difícil você pensar em só uma. Então, muitas vezes, você pode usar já vi redação nota máxima que usou uma citação só, mas pegou aspectos diferentes dessa citação na contextualização, no argumento 1 e no argumento 2. E aí vai da maneira como você vai estabelecer as causas, enfim, as relações lógicas entre os argumentos, e por aí vai. Isso é importante, tá? Mas também evita, ficar repetitivo. Você usar o mesmo aspecto da mesma citação 3 vezes, aí fica repetitivo. Mas se você, por exemplo, for trazer
falar do Quincas Borba, acho que vocês estavam vendo realismo com o Doug, você vai pegar um aspecto do Quincas Borba, você vai contextualizar com uma situação do Quincas Borba. Aí no argumento 1, você vai falar da filosofia do humanitismo, daqueles negócios bizarros que acontecem no livro, agora eu nem lembro direito. Mas, enfim, trazendo aspectos diferentes da mesma situação, e isso você pode fazer, tá? Mas é só cuidado para não evitar a repetição. Podem falar, quem está com a mão levantada, e se mandando no chat também. Nem sei quem que levantou primeiro que eu... Foi a Yasmin. A Yasmin. Pode falar. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu tenho uma pergunta, tipo... Uma vez eu estava lendo o livro O Vermelho e o Branco, que ele conta um pouco sobre um pouco depois da Revolução Francesa. Ele é um romance narrativo, né? E eu queria saber se eu poderia usar ele na minha redação, porque por mais que ele não é um livro de história, ele conta um pouco depois e etc. Aí eu queria saber se eu poderia ou não. Claro, não tem problema. O livro, trazer uma questão boa a partir disso. Só uma coisa, o livro ele é ficcional, ou ele é baseado em fatos reais, ou ele é 100% histórico? Olha, não sei se ele é baseado em fatos reais, mas eu acho que não. Eu vou dar uma pesquisada, eu ainda não terminei de ler. Não tem problema. E uma coisa interessante que você pode usar, mesmo que seja um livro tipo, ficcional, que tenha aspectos da Revolução Francesa, você pode, inclusive, trazer citações que dialoguem uma com a outra. Você pode, sei lá, por exemplo, contextualizar na introdução falando da Revolução Francesa, aí no argumento 1 você traz um aspecto desse livro na sua argumentação, e no argumento 2 você relaciona a história da Revolução Francesa com aspectos do livro. Pode ser uma estratégia interessante também. Não tem problema usar ele. Mas é só deixar claro, por exemplo, que é ficcional. Se você for trazer um aspecto ficcional do livro, fala que é um aspecto ficcional, tá? É importante deixar isso claro. Tudo bem? Bom, obrigada. Ô, Michel, deixa eu te perguntar, se ficar muito abstrato, você me fala que eu te mando no WhatsApp. Mas eu tenho uma dúvida que ela parece muito besta, mas que me deixa com muita dificuldade. Porque, por exemplo, às vezes você tem um dado, eu tenho um livro, um dado e uma citação. E aí, às vezes eu penso em colocar o livro na introdução, só que às vezes usar um contexto histórico pode parecer mais correto. Tipo, você tem algum macetezinho, tipo, quando usar o tipo de alusão, sabe? Para introdução é mais interessante usar esse tipo de alusão, porque como você falou no desenvolvimento, usar uma citação de um filósofo, de um sociólogo, traz mais autoridade. Talvez usar um livro não traga tanta autoridade assim. Deu para entender? Deu. Deu para entender perfeitamente. Uma coisa importante, o argumento de autoridade não necessariamente ele é melhor do que um argumento histórico, por exemplo, de usar na argumentação. Tudo vai depender de como você vai usar. E assim, eu já te respondo de maneira simplificada, que vai do cliente, vai do redator, por aí vai. Não tem uma estratégia universal. Vai depender também do tema que você está tratando, se for um tema histórico, talvez seja mais legal contextualizar com uma questão com uma alusão histórica, mas mesmo assim, não tem regra, assim, você vai ter que pensar, o que eu acho que cabe mais na minha redação, o que tem mais a ver com a minha tese, com a minha argumentação. Eu sei que pode parecer uma resposta muito vaga, que, realmente depende de como você for fazer a sua redação, não tem um negócio universal assim, mas se é um tema histórico, talvez possa ser legal você contextualizar com uma alusão histórica, mas isso não te impede de usar uma alusão histórica no seu argumento. Se você usar de maneira muito boa, pode fortalecer mais do que um argumento de autoridade. Entra naquilo de, não basta só usar a citação, tem que usar de maneira eficaz na argumentação, e na contextualização é importante usar de maneira que faça sentido da perspectiva de você estar contextualizando o tema e que se relacione com a tese que você quer tratar. Então, é isso mais importante. Né? Então, vai depender aí do caso a caso. Pode falar, Lê. A Yasmin, você levantou de novo a mão? Se quiser falar. Eu não sei se você deixou a mão levantada. Acho que ela deixou a mão levantada. Sou eu? Acho que é você, Lê. Putz, eu vou ter que me ouvir, tudo bem. Tá, e tá com delay. O pior é que tá com delay. O que acontece? Eu vou responder o Dan Carion, o
perguntar a pergunta do Dancário. E eu também tenho uma dica, caso a Milena queira aqui. O Dancário perguntou, professor, por que quando a gente coloca muita referência, acaba sobrando pontas soltas, e quando a gente contextualiza muito, fica muito subjetivo? Boa. Isso aí é interessante também. Tipo assim, a questão de deixar pontas soltas é mais você ficar atento no que você vai trazer na introdução e como você vai retomar isso durante a sua redação. E também, na sua argumentação, você deixar tudo entrelaçado, basicamente. Para você evitar deixar pontas soltas, tenta deixar o seu texto mais entrelaçado possível. Sua argumentação sempre dialogando com a tese, usar o seu segundo argumento dialogando com o primeiro argumento, ficar claro quais relações lógicas você está estabelecendo entre o primeiro argumento, o segundo argumento, por aí vai. E aí, quando você for concluir, a gente vai ver a conclusão ainda. Retomar esses aspectos, isso é o mais importante. Na contextualização, é lógico que é importante também evitar, por questão de linha mesmo, não enrolar muito, mas aí tem a ver justamente com a pertinência que você vai trazer da sua citação. Se a sua citação tem a ver com o tema que você está trazendo, se a sua citação tem a ver com a tese que você quer trazer na contextualização, aí não fica muito subjetivo. E na argumentação a mesma coisa. Sua citação, como sua citação se relaciona com o seu argumento, com a sua microtese, como se relaciona com a tese de maneira geral. Então, você pensar a sua redação como se fosse, tipo, várias raízes conectadas juntas. E o que facilita você, já desde o começo, evitar, tipo, tomar cuidado para não sair, deixar pontas soltas, é o planejamento de texto. Não precisa ser um negócio puta complicado, tipo, faz um negócio simples, tipo, tese isso, argumento 1 isso, argumento 2 isso, que citação eu quero trazer, que talvez conecte, que seja bom para contextualizar, que citação eu quero trazer para o argumento 1, que citação eu quero trazer para o argumento 2, ou que nem aquilo, que citação eu quero trazer para contextualização e depois retomar no argumento 1, e depois retomar no argumento 2 também, de maneira diferente. Inclusive, usar uma mesma, tipo, sim difícil você usar uma mesma citação durante o texto todo, sem ficar repetitivo, mas se você consegue, inclusive ajuda a não deixar pontas soltas. Você está trazendo a mesma citação, alguns aspectos diferentes, mas querendo ou não ficar um pouco entrelaçado. Você tinha uma dúvida própria, Lê? Não sei se você só... Oi, era uma dica da Milena, é porque, eu não sei, é porque depois que você falou, eu realmente acho que depende mesmo, mas uma coisa que eu acho legal é colocar coisas mais relacionáveis com o dia a dia, mesmo que seja, falar sobre, por exemplo, Harry Potter, mas coisas que a pessoa consiga meio que aderir um pouco mais fácil na introdução. Eu coloco geralmente isso, para a pessoa se interessar, né, sobre isso. Boa. Pode ser. Obrigada. Pode ser, mas assim, é que nem, vai depender bastante, tipo, não tem uma regra geral, mas pode ser uma boa estratégia. A Ruth mandou, professor, para isso não é preciso concordar com o teórico citado necessariamente, certo? Se construir esse modo assertivo, a argumentação já está valendo. Respondendo a primeira pergunta. Não, você não precisa concordar com o teórico citado, você pode citar o teórico e ir contra ele. É uma estratégia possível, então você cita um pensamento e você fala, olha, esse daí não é verdade, ou isso daí não se encontra na realidade, pode ser interessante. Talvez a gente acabe não tendo tempo para dinâmica, mas eu acho que legal tá respondendo dúvidas também. Tem uma redação da FUVEST que tipo, a proposta tinha a ver com o Kant. A humanidade saiu de sua minoridade. E aí, tipo, a minoridade é um conceito basicamente como se fosse uma ignorância do ser humano, enfim. E aí você tinha a proposta em cima do Kant. Eu já vi redação que a ideia da redação era justamente contrariar o que o Kant tinha dito. Então, você pode pegar um filósofo, não necessariamente precisa estar ligado com a proposta, mas pegar um pensador e contrariar ele de alguma forma. Pode ser um pouco mais difícil de fazer, e considerando que você tem linhas limitadas, pode te dificultar. Mas você pode fazer isso sim, você não precisa concordar com o pensador que está trazendo. E mesmo que você use o pensador para fortalecer seu argumento, o corretor também não precisa concordar com o seu pensador. Entanto que a gente vai ver ainda o que é coerência. Coerência na redação, coesão na redação, a gente ainda vai ver. Mas contanto que tipo, você não fale uma coisa absurda, que tipo, não tem nada a ver, simplificando, não tem problema. A opinião do redator de quem está corrigindo é irrelevante, assim, se ele concorda ou não com você. Contanto que você esteja coerente, que faça sentido, não tem problema. O Dan mandou, no quesito não introduzir um elemento direto, falta de contextualização do elemento,
Como saber quando há necessidade de contextualizar algum elemento? Como assim? Não entendi. Dentro dos elementos de eco, falta de contextualização do elemento. Se você pudesse reformular, eu não entendi muito bem. A gente está com 12 minutos. Queria também tentar, enquanto eu der manda mensagem aí, a gente ir para a nossa dinâmica. Se vocês concordarem também, ver se a gente consegue fazer em 10 minutos. Não quero roubar tempo de intervalo de vocês, mesmo que a gente não tenha a monitoria. Pode falar, Ale. Pode abrir o mic. O que eu ia falar é assim, o que acontece, na prova da FGV, eu fiz a prova, um argumento positivo e um contrariando o corretor, né? E aí, é porque eles não falam especificamente que eu errei, para eles tirarem os pontos. Mas tá certo eu pegar, porque assim, porque nos textos de apoio, tinha um teórico falando a favor e tinha um teórico falando contra. Eu peguei o que estava falando contra e rebati o porquê que estava errado aquilo que ele estava falando. Tá certo isso? Tá, não tem nenhum problema. Dá para fazer isso? Com certeza. Eu tô gritando, não sei porquê, por causa do delay, desculpa. Beleza. Você vai ver atrasado, mas não tem problema. Pode ser muito bom. Você pega um texto da coletânea e, sei lá, refuta ele. Fala porque que tá errado, com argumento, enfim. Traz argumentos interessantes. Pode ser uma boa técnica. O demandou. É que assim, quando eu fiz as primeiras redações, os corretores falaram que eu tinha deixado alguns elementos, palavras com falta de contextualização. Por exemplo, na internet, biblioteca. Não sei. Então você não está falando da contextualização em geral, você está falando de contextualizar palavras. Não sei se eu entendi, mas assim, quando você for usar um termo muito técnico, explica. Mas, tipo assim, eu acho que no ano em que a gente está, você não tem problema em não explicar o que é internet na sua redação. Mas se for um termo técnico, ou muitas vezes se for em estrangeirismo, seria bom explicar entre parênteses o que é, ou enfim. E com certeza, quando você for usar algum conceito, explicar o que é o conceito, tá? Não vai falar, que nem o conceito X de tal filósofo, explica qual que é o conceito, tá? Parte do pressuposto que o seu corretor não sabe qual que é a citação, não sabe qual que é o filósofo, não sabe qual que é o argumento, tá? Isso você precisa explicar. Gente, eu vou passar, temos 9 minutos, eu vou passar para a dinâmica. Vai ser, acho que não vai ser muito longa, talvez até surjam algumas dúvidas. Evitar passar do tempo da aula, mas é o seguinte, a dinâmica vai ser parecida com a que a gente fez semana passada, então assim, eu vou dar para vocês, vai ter o tema, vai ter também a tese, eu também vou colocar a microtese, vocês vão poder discutir também se vocês concordam ou não, enfim, e aí vocês vão escolher qual referência pode caber ali, tá? Vocês podem trazer alusão histórica, pode falar um pensador, mandem no chat, abram o microfone, e aí, tipo, enfim, a gente vai escolher uma referência aleatoriamente e vai usar no argumento, tá? Vocês entenderam? Tranquilo? Então, eu vou apresentar qual que vai ser, perfeito. Qual que vai ser o tema, então vem? Perfeito. Sim. O tema é FUVEST 2021, ou seja, desse ano. O mundo contemporâneo está fora de ordem? Então, esse é o tema pegando... É por isso que eu não gosto de tema de FUVEST. Como é que faz esse negócio desse? Pelo amor de Deus. Então, ó... Tá fora de ordem, acabou. Chega. Ó, gente, primeiro, é uma pergunta, tá? O mundo contemporâneo está fora de ordem? E aí que tá, o Deu trouxe uma pergunta interessante. Fora de ordem, qual a ordem? Boa, gente. Inclusive, é muito bom nesse tipo de redação abstrata, vocês perguntarem esse tipo de coisa. O que é ordem? O que a FUVEST quer dizer com ordem? Qual que é enfim, a coletânea, eu posso trazer aqui também, mas basicamente a coletânea trouxe algumas coisas falando do neoliberalismo, algumas questões da conjuntura econômica atual. Isso daí não tem a ver com o Covid necessariamente, mas vocês podem adicionar o Covid, por exemplo. Mas, enfim, estava falando de mudanças na ordem neoliberal, econômica. A coletânea pode ajudar para direcionar isso. Mas, principalmente, o mundo contemporâneo está fora de ordem num sentido econômico, num sentido social. Vocês podem, mas assim, é ainda abstrato, tá? A FUVEST, tipo, a gente não vai falar de FUVEST ainda necessariamente, mas ela é difícil para muita gente justamente porque ela é abstrata, tá? Ela toca temas abstratos, então muitas vezes você precisa dialogar com
como posso falar, abstrateza, enfim, dialogar com essa questão abstrata, dialogando de maneira abstrata, trazendo situações abstratas, mas também conectando na realidade. Então, se você imagina você pegando uma cordinha, puxando, jogando no tema da FUVEST abstrato, trazendo para a realidade. Pode ser uma coisa muito interessante de fazer. Vou trazer para vocês qual que seria a tese que eu quis trazer e qual é a microtese, para também dar um direcionamento, não ficar tão amplo. Então, qual que é a tese que fixa para esse negócio? Ó, tese, o mundo contemporâneo nunca esteve em ordem. E aí, qual que é o argumento 1? A sociedade capitalista, desde o início, segrega e marginaliza os pobres. Entendeu? Então, queria perguntar para vocês, qual citação, pensador, enfim, alusão histórica também, pode enfim, construir o argumento, a sociedade capitalista, desde o início, segrega e marginaliza os pobres? Marx. O que do Marx? Mas fala alguma coisa, não pode falar só o nome. Fala qual o conceito, qual... O do Marx... deixa eu ver, das indústrias, o Manifesto Comunista, falando sobre a segregação, concentração de renda nas mãos de poucos, sobre que ele sempre... que essa concentração sempre esteve na nossa vida, num período histórico... Não sei, tô falando demais, eu tô com delay, desculpa. Não, tranquilo. Eu vou anotar aqui, tá? O que vocês foram falando. Então, Marx... Caralho. Aí, foi. Marx, concentração de renda, fala de desigualdades, desigualdades, luta de classes. O Dan falou sociedade líquida. Era isso mesmo, da luta de classe. Sociedade líquida, tinham falado, a Fê falou, acho que o Dan também falou, sociedade líquida. Então, Bauman, sociedade líquida. Mas o que é sociedade líquida? Eu sei que o pessoal cita muito isso, mas tipo, o que especificamente é sociedade líquida? Posso falar? Pode. Tipo, que as relações vivem dentro de modernidade líquida por causa da fragilidade, da fluidez, das coisas assim? Boa. Não sei. Só tô falando. Eu nem entendi a pergunta. Não, tipo, qual é que se for de modernidade líquida, sociedade líquida, tipo, o que especificamente dentro da teoria dele, eu não sei, tipo, uma coisa importante. Fala aí, pode falar. Fragilidade, acho, mais. Que, tipo, antigamente era de um jeito, hoje é de outro. Não sei. Boa. Pode falar, Mari. Quando eu penso nesse coisa de segregação, eu penso muito em momento de monarquia, sabe? Igual antes da Revolução Francesa, estava tendo muita separação, o povo sendo marginalizado, tendo direitos que não estava sendo cumprido. Então, eu penso isso. Se eu estivesse lá, eu ia pensar alguma coisa nesse sentido. Mas é que tá, quando você está falando de monarquia, é capitalismo? Entendi. A gente está falando do capitalismo. Pode falar, Léo. Mas não é a Milena que ia falar? Eu não sei, é que na lista tá... Eu tô por último. Ô, Mi, você tinha levantado antes, e aí você abaixou e levantou de novo? Era eu? Se você quiser falar, é que a Mi tinha... Não, podem falar. O meu é uma pergunta bem besta, podem falar. Tá, Mi, eu pensei o seguinte, eu pensei uma referência histórica até. Pensei que, por exemplo, né, tem muita essa teoria de que o mundo está em paz, o mundo está de boas, assim, mas na verdade o mundo está em guerra, né? Quando pensa, por exemplo, no Oriente Médio ou até no continente africano, né? Que eles têm as lutas deles são muito inviabilizadas, né? São muito apagadas na mídia tradicional. Então, pensei, de certa forma, em relacionar isso, porque meio que só porque os Estados Unidos não, né? Os Estados Unidos, claro, a Europa está tranquila, está, vamos dizer assim, de boas, né? E estão em paz, isso meio que inviabiliza as constantes guerras, as constantes
atritos que está acontecendo no restante da população mundial, né, que é na maioria no Oriente. E, sei lá, eu pensei em relacionar isso porque, por exemplo, muitas das questões do Oriente foram causadas, né, pelo capitalismo, né, da Europa, dos Estados Unidos, enfim. Pensei em falar sobre isso. Boa. Então, aqui se quer dizer em relação à marginalização e pobreza no sentido de nações, né? Então, essa separação de nações, interessante. Pode ser um viés de argumentação também, não necessariamente relacionar, tipo, aos pobres indivíduos, mas em relação às nações. Uhum. Boa. Gostei. Pode falar, Lê. Primeiro eu pensei nesse negócio do capitalismo, eu pensei pela valorização do ócio, só que essa parte a gente pode, enfim, falar em outro argumento. Uma outra coisa que eu estava pensando é que já que você falou sobre, aqui ó, a microtese, a sociedade capitalista desde o início segrega e marginaliza os pobres, o capitalismo, ele tá como algo maléfico, ele tá como algo ruim. Aí eu pensei muito no que a gente está aprendendo agora em filosofia, do contratualismo. Então, falar sobre eu acho que o Hobbes, o Rousseau, fala que o capitalismo, que a gente pode relacionar com o capitalismo, que acaba fazendo com que esse estado de natureza, ele precise, a propriedade privada é uma forma de controlada, se eu não me engano. Enfim, eu tô me embolando todo. Mas mas falar sobre esse contratualismo. Não sei, eu tô ficando nervoso, tô me perdendo nas palavras, mas eu não tô nem sabendo se estão me ouvindo. Não, estamos te ouvindo, relaxa. Boa, Lê. Foi boa. Estado de natureza e relacionar as relações contratuais. Pode falar que, sei lá, o Rousseau, eu não lembro muito da teoria do Rousseau. Sobre a propriedade privada, sobre... É que a sociedade privada, ela vive em guerra, e aí ela começa a surgir pela... A gente tem um estado de natureza que começa a ter a propriedade privada, essas desigualdades, e para conseguir conter isso, eles fazem um contrato social, entendeu? Boa. Anotei lá. Pode falar, né? Só como... Então, antes eu queria fazer uma pergunta, porque você fez a microtese partindo do pressuposto que os textos motivadores te encaminhariam para essa temática, né? Sim, não necessariamente. Deixa eu pegar. Inclusive, um aviso importante, gente, deu a hora. Quem precisar sair não tem um problema, é hora de intervalo de vocês. Eu não quero, enfim, pegar o tempo de vocês de descanso, mas eu não sei, na real. Acho que seria bom finalizar aqui as coisas antes de, enfim, acabar. Mas quem precisar sair, por favor, sem problemas. Vai estar gravado depois, qualquer coisa. Aqui é mais uma parte mais prática de aplicação. Mia, eu vou pegar... Estava com a proposta aberta. Então, eu vou deixar minha pergunta para o final, para deixar você finalizar, porque é uma dúvida com relação ao tema. Acho que não tem problema. Vocês trouxeram um bom ponto, assim, é que nessa dinâmica, para facilitar um pouco, eu acabei não pegando os textos motivadores. Talvez tenha sido um pouco errado, porque esse é um tema difícil, né? Vou apresentar os textos motivadores, tá? Só de maneira mais geral. A gente vai fazer uma pequena monitoria aqui, então. Uma monitoria sem precisar fazer redação. Então, o texto 1 fala neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais, para além dela, em todas as sociedades que seguem no caminho da modernidade. Essa norma impõe a cada um de nós que vivemos no universo de competição generalizada. Pode encaixar aquilo do Rousseau, que o Leandro falou. Intima os assalariados e as populações a entrar em luta econômica uns com os outros. Marx ordena as relações sociais segundo o modelo de mercado, obriga a justificar desigualdades cada vez mais aprofundadas, muda até o indivíduo, que é instado a conceber a si mesmo, a comportar-se como uma empresa. Texto 2. Há mais soberbas pontes e edifícios do que nas oficinas se elabora, o que pensado foi logo atinge, distância superior ao pensamento. Às vezes na FUVEST tem uns poemas. Então, a FUVEST bota uns poemas conceitual para dialogar com o texto, mas às vezes deixa você mais confuso. Mas enfim, tem esse poema do Drummond. Inclusive, acho que a Yuni tinha perguntado, pode Máquina do Mundo? Aí, ó, é um texto da coletânea. Então, eu acho que até você poderia trazer em diálogo com a coletânea. Mas é importante trazer um aspecto do texto para também só não falar que você copiou a coletânea.
E aí a surpresa. Parte da máquina do mundo em relação a relacionar aí com o capitalismo, desigualdade, industrialização também, revolução industrial. Texto 3 fala que tudo parece que era ainda a construção, já é ruína, tudo é menino é na rua, o asfalto, a ponte, o viaduto, caminho para a lua, nada continua. Alguma coisa está fora de ordem, fora da nova ordem mundial, Caetano Veloso. E aí tem a Mafalda, e aí tem o texto 5 da Greta Thunberg falando, os adultos ficam dizendo, devemos dar esperança aos jovens, mas eu não quero ser a sua esperança. Não quero que vocês estejam esperançosos, eu quero que vocês estejam em pânico. Quero que vocês sintam o medo que eu sinto todos os dias. Eu quero que vocês ajam. Quero que ajam como se agiriam em uma crise. Quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando fogo, porque está. Tô puto com você? Não. Por quê? Então, basicamente, nesse caso, as coletâneas deu um certo direcionamento falando de neoliberalismo. Então, tipo, de certa forma, trouxe um direcionamento econômico, social, também não falava um negócio muito genérico, tipo, está fora de ordem. Mas, assim, quem vai delimitar mesmo é você. Mas, assim... Então, é porque eu pensei em trazer essa parte dessa questão do capitalismo, sim, só que eu não sei se seria certo falar sobre a sociedade da performance, que as pessoas, elas estão tão preocupadas em fazer uma performance de vida perfeita que elas acabam esquecendo o real problema da sociedade, que é essa divisão social. Só que, irmão, será que eu tô viajando na maionese? Tá, não. Em sugerir isso? Tá ótimo. Eu acho que dialoga, tipo, muito adequada para a proposta. Foi sociedade de performance, sociedade capitalista, e só que, tipo, as pessoas ignoram as desigualdades sociais, a luta de classes e por aí vai. É muito pertinente. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer trazer algum repertório? Eu vou escolher aleatoriamente um repertório para a gente montar um argumento rapidão, porque já passou 5 minutos. Não quero pegar o intervalo de vocês. Então, eu vou escolher aleatoriamente o repertório do Léo, tá? Mas todos os repertórios foram muito bons. Parabéns a todo mundo que contribuiu. Vou pegar, então, o repertório do Léo em relação a repertório histórico, né? Guerras, Oriente Médio e África, invisibilização das lutas, colonialismo e capitalismo. Ai, peraí. Porra, não tá apagando, mano, caralho. Boa. Então, como você que trouxe a citação, você quer pensar alguma forma como você gostaria de construir ela em relação... Então, começando a sociedade capitalista, desde o início, segrega e marginaliza os pobres. Então, ó, primeiramente, ou a princípio, marginaliza os pobres. Ô, Léo, como você acha que poderia... Não só o Léo, quem quiser, por favor, abrir o mic e falar como vocês acham que a gente poderia construir em relação a esse argumento da desigualdade, segregação e marginalização a partir da questão do colonialismo e capitalismo e da invisibilização. Não tem problema se você ficar com vergonha, Léo. Léo, posso sugerir uma coisa para você pensar? Ó, se eu fosse você, eu faria assim, tipo, falando que por conta dessas guerras que começaram no Oriente Médio e na África, eles delimitam o que está em ordem, então. Porque, tipo assim, vendo sobre o viés europeu, tipo, pela visão eurocêntrica, ele estar em ordem é estar de acordo com a visão da Europa, entendeu? Só que eu não sei se seria uma boa, porque aí você pode delimitar tipo, quem está de acordo com quem, entendeu? Sobre o olhar de quem, que é estar em ordem ou não. Não, eu gostei. Eu gostei muito. Não, porque, como a gente já falou, né? A gente precisa meio que delimitar essa ordem, né? Porque nos próprios textos não disse qual era essa ordem. Então, eu pensei nisso, porque essa ordem, né? Essa paz, né? Que é dita, é só de acordo com países capitalistas, ricos, né? Que estão no topo do mundo. E inviabiliza muitas lutas todos os outros países. Eu gostei bastante do que você disse. E eu não sei, poderia citar... por exemplo, no continente africano, tem muitas guerras territoriais, né, por conta do imperialismo que aconteceu lá por causa dos europeus. Eu falaria sim, mas eu não sei como fazer, porque eu não estou escrevendo. Então, mas nesse sentido. Mas eu gostei do que me falou. Eu iria nesse lance aí.
Em relação à ordem, a gente pode deixar relacionar com a ordem na parte final do argumento, né, que seria a reflexão crítica. Então, na citação, trazer a questão das guerras territoriais, tribalismo e imperialismo, e também estar de acordo ou não com a ordem capitalista. Tá, então, vamos lá. É difícil, gente, é realmente difícil, é um tema abstrato, a gente está trazendo uma questão histórica, e é difícil. A princípio, a sociedade capitalista, desde o início, segrega e marginaliza os pobres. Dessa maneira, nesse sentido, acho melhor. Dessa maneira, não. Nesse sentido, as guerras territoriais, internas, diversos países, governos, a influência dos Estados Unidos nessas guerras. Pode ser também. Só é importante não ficar um monte de coisa, mas eu acho que pode trazer sim. Mariana, repartição da África pelos países europeus que tinham que se beneficiar financeiramente. Ou causando maior pobreza e desigualdade nessas áreas. Pode ser também. Só vamos tomar cuidado. Só vai cuidar para não botar um monte de coisa. Tem que deixar mais afunilar o que a gente vai trazer. As guerras territoriais internas de diversos países africanos foram causadas em parte por influência colonial de países como os Estados Unidos, países como os Estados Unidos e Europa, né? A Europa não é um país. Inglaterra, porque a Inglaterra tinha as colônias lá. Boa. Inglaterra. Influência. Aí você vai adicionar mais alguma coisa ou você vai partir para a parte da reflexão agora? Eu pensei em adicionar talvez a partilha. E aí depois falar relacionar isso, como que isso estaria fora. Como se provaria que nunca esteve em ordem. Beleza. Em grande parte. Por influência colonial de países como os Estados Unidos e Inglaterra. Como Estados Unidos, eu vou falar Inglaterra e outros países europeus, só para falar que não foi só os dois, né? Outros países europeus. Inclusive, havendo divisões territoriais. De uma forma melhor, inclusive por meio de divisões territoriais? Por meio da partilha da África. Se não me engano, era esse documento, né? Que delimitou arbitrariamente divisões territoriais. Tá. Uma boa citação. A gente pode ir para a questão da reflexão crítica e de que maneira isso vai provar que nunca teve, o mundo contemporâneo sempre esteve fora de ordem. E como isso segrega e marginaliza os pobres. Acho que agora a gente pode falar aquilo que eu tinha comentado, tipo assim, que sobre o viés de quem que quer estar em ordem, entendeu? Porque do olhar, por exemplo, do continente africano, a Europa pode não estar em ordem, e do olhar do continente europeu, a África pode não estar em ordem, entendeu? Então, estar em ordem ou não é parte desse princípio eurocêntrico, que é a Europa que dita que quer estar em ordem ou não. Que a Europa nunca teve, né, gente? Pelo amor de Deus, se teve uma vez, tô ficando louca. E também os países que, em tese, estão em ordem, né, foram muito por causa da desordem que eles causaram nos países africanos, né, e orientais. Boa. Como vocês querem colocar isso? Especificamente, como a gente pode escrever isso? Vocês têm ideias? Você coloca, então, você pode colocar aqui, tipo assim, a determinação sobre esse pensamento de estar em ordem ou não, ele é criado a partir de uma visão eurocêntrica. Alguma coisa do tipo.
que delimita a visão de outras sociedades, sei lá, e dita que é errado ou não. Sei lá, só tô jogando. Uhum. Que, tipo, essa ordem desse mundo contemporâneo seria por uma visão eurocêntrica e, dessa forma, não é uma ordem para todo mundo, assim, Uhum. só para mais essa visão Isso, que específica. delimita a visão do certo e errado. Alguma coisa assim. Boa. E assim nunca esteve em ordem. Boa. Amei, gente. Assim, então, de tal determinação feita a partir de uma visão eurocêntrica, uma visão eurocêntrica, acho que não é assim, feita a partir de uma visão eurocêntrica de ordem, né? Acabou aprofundando as desigualdades, por exemplo, aprofundando as desigualdades dessas nações e de seus povos, continuamente segregados e marginalizados. Era isso, gente? Eu acho que também uma coisa... Eu acho que dá para... Eu ia ser mais específico na parte das desigualdades. Eu ia falar, na verdade, a gente poderia alterar um pouco a microtese para, tipo, refletir mais essa questão da ordem geral. Então, em vez de falar, a princípio, a sociedade capitalista desde o início, eu ia tirar desde o início, porque acho que vai ficar muito vago desde o início. A princípio, a sociedade capitalista segrega e marginaliza as nações. As nações, eu acho que eu estou colocando. As nações. Aí, nesse sentido, as guerras territoriais entre os diversos países africanos foram causadas, em grande parte, por influência colonial de países como Estados Unidos, Inglaterra e outros europeus. Então, não repetir com países. Inclusive, por meio da partilha da África, que limitou arbitrariamente divisões territoriais. Assim, tal determinação, feita a partir de uma visão eurocêntrica de ordem, acabou aprofundando as desigualdades dessas nações e seus povos, continuamente segregados e marginalizados, provando que o mundo contemporâneo nunca esteve em ordem. Nunca esteve em ordem. Tem mais alguma sugestão em relação a isso? Acho que esse ficou ótimo. Está perfeito, assim. Boa. Nossa, fechou, gente. Vamos de petição para o Vivete fazer redação em grupo. É isso, gente, é isso. Uniu bem. Não, era essa a ideia da dinâmica. Desculpa ter roubado aqui 16 minutos no intervalo de vocês. Não, faz isso mais vezes, é muito bom, sério. A gente exercita falando o negócio. Sim, foi ótimo, Mimi. É importante mesmo ter esse tipo de dinâmica para a gente construir junto a argumentação e aprendendo junto. Como funciona esse processo? Eu vou ver se eu consigo botar mais dentro das aulas. É que realmente o tempo das aulas é muito pouco para falar de tudo. Mas eu vou sempre pensando isso, as dinâmicas que trazer maior interação, que também ajudar no aprendizado, a gente também construir junto esse tipo de coisa. De verdade, gente, muito obrigado pela atenção, por quem ficou aí, e perdão por ter pegado um pouco aí do intervalo de vocês, mas eu acho que isso ainda sobrou, dá para comer. Por mim, pegava o tempo da monitoria toda. Mas agora é hora de vocês comerem um lanchinho, tirarem uma nequinha, por favor, como despertador, não esqueçam. Se você esquece o despertador, aí você dorme a tarde inteira e aí não consegue dormir à noite. Mas é isso, parar de gravar. Vai parar de gravar. Ah, tá.